Quando estudamos a Bíblia, nós descobrimos de que aquele que se relaciona com Cristo produz os frutos do Espírito. Por outro lado, se vivermos longe de Deus, o resultado natural será as obras da carne. Então você tem na Bíblia ou os frutos do Espírito ou as obras da carne. Assim como esta árvore consegue produzir os seus frutos, e ela foi projetada por seu arquiteto para isso, quando estamos ligados ao Espírito Santo, nós também frutificamos. Por isso disse Jesus que um verdadeiro profeta ou todo cristão seria conhecido pelos frutos que ele produz. Quando o Espírito Santo habita em nosso coração, os frutos serão naturais. Mas quem é esse Espírito Santo? Quando ele veio à Terra? E qual é o papel do Espírito Santo hoje? São perguntas que vão ser respondidas no Bíblia Fácil, que só está começando. Olá, queridos amigos da Novo Tempo, sejam todos bem-vindos ao programa Bíblia Fácil, o seu programa semanal de estudo da Bíblia. Nesta temporada, Bíblia Fácil Angola, porque nós estamos aqui em Angola, na cidade de Lubango, junto com 10 amigos angolanos, estudando mais uma vez a série Os Ensinos de Jesus. Hoje vamos aprender o que Jesus ensinou sobre o Espírito Santo. Esse é um tema muito especial e muito obrigado você por estar conosco participando desse estudo. Eu queria aproveitar e oferecer para você o guia de estudo Ensinos de Jesus. É esse guia aqui, ó. Esse é um presente da Novo Tempo para você. E você que está aí no Brasil, você pode solicitar esse guia através do telefone, vai aparecer agora para você aí. O nosso telefone é 0 operadora 12 21 27 3121, tá bem? Você liga em horário comercial, faz um breve cadastro e nós mandaremos esse estudo para a sua casa. Você também pode acessar o nosso site na internet, novotempo.com/Bíblia Fácil, e lá você mesmo preenche um formulário e nós vamos enviar também para a sua casa esse estudo, tá bem? Lembrando que é inteiramente grátis, é um presente da Novo Tempo para você. Agora, para você que está nos assistindo aqui em Angola, eu vou dar para você 2 caminhos para você estudar a Bíblia com a gente. O primeiro deles é um WhatsApp. Você pode fazer o curso Ensinos de Jesus através do WhatsApp. Se você tem o WhatsApp, então salve nos seus contatos o número +55 61 983 260 192. Você salve esse contato, a sugestão é que você salve com o nome Bíblia Fácil, aí na sua rede de contatos, e depois você manda uma mensagem para este número. Você digite apenas Estudo Bíblico. Mande apenas a mensagem Estudo Bíblico. Aí você vai começar a fazer o curso Ensinos de Jesus no próprio WhatsApp. Está bem? Agora, se você tem aí acesso à internet, você pode acessar também novotempo.com/Angola, e aí no site você vai encontrar ali formas de você também estudar esse curso através da internet. E também conhecer outros detalhes a respeito do Bíblia Fácil Angola, tá bem? Então o convite está feito para você. Todos vocês estão bem? Prontos para começarmos aí? Mais uma semana de estudos da Bíblia, né? Então hoje nós vamos voltar nossos olhos para o tema o Espírito Santo. Esse é um tema muito especial. O Deus Espírito Santo. E nós precisamos aprender muitas coisas a respeito da terceira pessoa da Trindade. Por isso, pegue sua Bíblia, você que também nos acompanha em casa, tome sua Bíblia e vamos juntos participar desse estudo. Agora, antes de começar, vamos orar, pedindo uma bênção de Deus para o estudo? Ore comigo. Nosso Pai, estamos reunidos mais uma vez com esse grupo de amigos para estudarmos a Tua Palavra. Que o Teu bom e santo Espírito esteja com todos nós, ao estudarmos esse tema tão especial. É a nossa oração, em nome de Cristo. Amém.
Vamos ler alguns textos da Palavra de Deus? Vamos começar com João, capítulo 14, versos 16 e 17. Aqui nós temos uma promessa de Jesus feita aos discípulos. Então vamos para o Evangelho de João, capítulo 14, versos 16 e 17. O que Jesus prometeu aos discípulos nesses versos? O verso 16 diz assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o quê? Outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Jesus estava se aproximando da sua partida. Em breve ele seria morto e seria assunto aos céus, ascenderia aos céus. Mas antes de partir, ele não quis deixar os discípulos órfãos. E então prometeu para eles: não vos deixarei sós. Eu vou rogar ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. Então, a palavra Consolador é um dos títulos aplicados ao Espírito Santo. Mas eu queria chamar a sua atenção no texto também para uma outra palavra. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. Por que essa palavra outro é importante? Porque outro na língua grega, nós temos duas palavras na língua grega. Você tem a palavra alós e a palavra heteros. Ambas significam outro. Mas quando a Bíblia usa a expressão alós, significa outro da mesma espécie. E quando usa a palavra heteros, significa outro de uma espécie diferente. Vou dar um exemplo aqui com canetas. Aqui está um exemplo de heteros. Ambas são canetas, mas são completamente diferentes. Já eu tenho um segundo exemplo, alós. Duas canetas, mas são totalmente iguais. Qual palavra grega você acha que Jesus usou nesse verso? Alós. Eu vou rogar ao Pai e Ele vai dar para vocês alós, um outro parácletos, Consolador, para estar para sempre convosco. Esse texto é importante porque ele mostra que a mesma identidade que Cristo tem, o Espírito tem. E já que lá em João 10:30, Jesus diz assim: eu e o Pai somos um, quer dizer que tudo que Deus é, Jesus é e o Espírito Santo é. Então, este é o mistério da divindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Mas eles são coeternos. Eles possuem os atributos que nós chamamos de incomunicáveis. Quais são esses atributos incomunicáveis que a divindade possui? Aqui estão os textos da Bíblia. Paulo, em 1 Coríntios 2, 10 e 11, fala que o Espírito Santo é onisciente. Então, Cristo é onisciente e o Pai também é onisciente. A Bíblia ensina em Romanos 15, 19 que o Espírito Santo é onipotente. Ele pode todas as coisas. No Salmo 139, verso 7, o salmista diz assim: para onde me ausentarei do teu Espírito? Se subo aos céus, lá estás. Se desço ao mais profundo do abismo, lá estás também. O Salmo 139 fala da onipresença do Espírito Santo. Ele é onipresente. E Mateus 12, 31, Jesus diz que as pessoas podem blasfemar contra o Espírito Santo. Esse é o pecado contra o Espírito Santo. E ainda hoje nós vamos entender melhor o que é o pecado contra o Espírito Santo que não pode ser perdoado. Jesus falou assim: todos os pecados que vocês cometerem vos serão perdoados. Mas aquele que pecar contra o Espírito Santo, esse não será perdoado.
Então nós precisamos entender o que é o pecado contra o Espírito Santo. E hoje vamos voltar a esse assunto ainda. Mas nesse momento eu queria que você entendesse é que alguns ensinamentos, e alguns ensinam por aí, que o Espírito Santo não é Deus. Que o Espírito Santo é apenas uma força ativa. Que o Espírito Santo não tem os atributos divinos. Isso é mentira. A Bíblia ensina que tudo que o Pai é, o Filho é e o Espírito é. Então, se você ouviu por aí, se você aprendeu por aí que o Espírito Santo não é Deus, que ele é apenas uma força ativa de Deus, você aprendeu uma mentira. Porque a Bíblia é muito clara em dizer que o Espírito Santo é Deus. E há um episódio que eu queria até ler com vocês aqui. Você pode abrir a sua Bíblia um instante, no livro de Atos, no capítulo 5. Aqui em Atos, capítulo 5, tem uma história muito interessante que ratifica, confirma aquilo que eu acabei de dizer. Você tem em Atos, capítulo 5, a história de Ananias e Safira. Estão lembrados desses dois personagens, né? Então veja, a igreja estava toda envolvida no evangelismo. O Espírito Santo havia sido derramado sobre os discípulos, milhares de pessoas haviam se convertido, a igreja estava avançando vitoriosa. Então olha o que diz o versículo 1. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Mas, em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu teu coração? Por que Satanás encheu teu coração para que mentistes ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando porventura não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no teu coração esse desígnio? Não mentiste aos homens, mas a quem? Você entendeu o que Pedro está ensinando? Ananias, por que é que você mentiu para o Espírito Santo? E depois ele diz, você não mentiu para homens, você mentiu para Deus. Então Pedro está ensinando claramente aqui em Atos 5 que o Espírito Santo é Deus. Por isso chamamos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Agora, esses três seres, Pai, Filho e Espírito Santo, eles aparecem na Bíblia, em vários momentos. Olhe, por exemplo, para a criação do mundo. Nós lemos aqui Gênesis 1:1 outro dia. Lembra que eu falei para vocês de que a expressão Deus lá em Gênesis 1 não está no singular, mas está no plural? O hebraico diz, Gênesis 1:1, em Bereshit bara Elohim, que é plural de El. Então, se fôssemos traduzir ao pé da letra, Gênesis 1:1 seria, no princípio, criaram deuses, os céus e a terra. Agora, por que nós colocamos no singular na nossa língua? É porque nós acreditamos que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, ainda que sejam três pessoas distintas, eles são tão harmônicos que nós não somos politeístas. Nós somos monoteístas. Nós acreditamos num só Deus. Que Deus acreditamos? O Deus Pai, o Deus Filho e Deus Espírito. Pastor Tati, por favor. Obrigado pela palavra, pastor. Estamos a ver aí os atributos do Espírito Santo, os atributos de Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Quando é que nós, quando é que nós podemos dizer, aliás, como é que nós podemos entender a Trindade de Deus, a Trindade de Deus na Bíblia? É mesmo assim? Está lá escrito a Trindade de Deus? A Trindade? A Trindade de Deus. Sim, a expressão Trindade não aparece na Bíblia, mas o conceito sim.
Veja, Gênesis 1 é um exemplo. Diz lá que no princípio criou Deus os céus e a terra, o Espírito pairava sobre as águas. E quando você vai para Paulo, Paulo diz que todas as coisas foram criadas por intermédio do Filho. Ele é o agente da criação. Então lá estava a Trindade. Então não existe na Bíblia a palavra Trindade, mas nós acreditamos num ser triuno. Você quer um outro exemplo do ser triuno que nós acreditamos? Olha no batismo de Cristo. Não está muito claro na cena do batismo, em Mateus capítulo 3, porque Jesus está sendo batizado. E enquanto Jesus está sendo batizado, o Espírito Santo desce sobre ele em forma corpórea de pomba. E do céu o Pai diz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então você tem o Deus Filho sendo batizado, o Deus Espírito vindo sobre o Deus Filho e o Deus Pai pronunciando sua aprovação do alto. Então você tem mais uma vez o exemplo da divindade, da Trindade. Olhe na fórmula batismal ensinada por Jesus em Mateus 28. Ele diz: ide, portanto, fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, em vários momentos da história e da Bíblia, você tem a manifestação do Deus Trino. Então, nós acreditamos, de fato, na existência de um Deus Trino. Por que não a divindade? Mesma coisa. A divindade. Sim. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Então, divindade, Deus Trino, Deus Triuno, são todas as nomenclaturas que nós usamos para definir o nosso Deus. Por isso, Deus sempre será um mistério. Porque nós cremos no único Deus, mas é Deus Pai, é Deus Filho e Deus Espírito. Os primeiros concílios eclesiásticos, eles definiram isso de uma forma muito interessante. 3 hipóstases numa mesma ousia. 3 seres diferentes, mas de uma mesma substância. Tudo que o Pai é, o Filho é e o Espírito é. Mas eles não são um único ser. É um Deus trino. Isso não é muito fácil para a gente. Mas quando vamos para a Bíblia, a gente começa a perceber que na mente hebraica isso era perfeitamente possível. Lembra quando Deus criou Adão e Eva? O que Deus disse para eles? Vocês se unirão e ambos serão o quê? Uma só carne. Uma só carne. São 2 seres distintos, mas pela união passam a ser uma só carne. Então, há uma pluralidade na divindade, assim como também há no matrimônio. São 2 seres distintos, homem e mulher, mas eles se tornam uma só carne. Isso é um mistério. A gente não compreende tudo, mas podemos compreender aquilo que está revelado na palavra. Isso nos ajuda, certo? Agora, quando Jesus cumpriu a promessa de enviar o Consolador, ele disse que enviaria. E quando é que ele cumpriu essa promessa? Vamos ver 3 textos que nos ajudam. 1 João 7,39. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então, quando é que o Espírito Santo foi dado? Quando é que começou a dispensação do Espírito Santo? Somente após a glorificação de Cristo. Aí eu pergunto para você, e quando é que se deu a glorificação de Jesus? Se deu após a sua morte, ressurreição e ascensão. Quando Jesus ascendeu aos céus, ele foi então glorificado. Vamos repassar os eventos para ficar claro para a gente? Em que dia da semana Jesus foi crucificado? Numa sexta-feira. Ele foi crucificado numa sexta-feira. Que horas da sexta-feira? Que ele foi crucificado? 9 horas da manhã. Que horas ele morreu? Às 15 horas, 3 da tarde. Quantas horas Cristo passou na cruz? 6 horas.
Então Cristo foi crucificado às 9 da manhã, de acordo com o Evangelho, morreu às 3 da tarde, às 15 horas, então ele passou 6 horas na cruz. E do meio-dia às 3, houve trevas sobre a terra. O sol se ocultou. Jesus foi sepultado ainda na sexta. Passou todo o sábado na sepultura. E quando entrou o domingo, bem de madrugada, ele ressuscitou. Apareceu primeiro a Maria Madalena, depois apareceu outras mulheres, os discípulos, e ele ficou ainda aqui na terra por quantos dias? 40 dias. Depois de 40 dias, ele disse assim para os discípulos: vocês vão para Jerusalém e esperem do Pai a promessa. Que promessa? Do Espírito Santo. Aí os discípulos foram para Jerusalém, se esconderam num cenáculo e ficaram quantos dias em oração no cenáculo? 10 dias. Então Jesus ficou com eles 40. E os discípulos ficaram no cenáculo em oração mais 10 dias. Quantos dias completaram? 50. Agora, de acordo com o calendário dos hebreus, Jesus foi crucificado na Páscoa. E o que é que acontecia 50 dias depois da Páscoa? A festa do Pentecostes. É por isso que a multidão estava reunida em Jerusalém, para celebrar a festa do Pentecostes. Jesus havia sido crucificado e morto 50 dias atrás. E chegamos agora em Atos capítulo 2. Aí no dia da festa de Pentecostes, Jesus foi glorificado no céu e enviou o seu Espírito. Então, quando o Espírito Santo veio em Atos 2 e distribuiu línguas de fogo entre os discípulos, aquilo ali é o cumprimento da promessa de Jesus de enviar o outro Consolador. É a chegada do Espírito Santo. Então, de Atos 2 para cá, do dia de Pentecostes do ano 31 para cá, nós estamos vivendo a dispensação do Espírito Santo. O Espírito é eterno, sempre existiu. Mas só que no Antigo Testamento ele atuava de uma outra forma. Ele atuava de fora para dentro. Ele vinha e capacitava as pessoas. Ele vinha e dava habilidades específicas. Ele vinha e capacitava os profetas. Ele vinha e capacitava as pessoas para a tarefa que Deus queria que elas desenvolvessem. Mas a partir do Pentecostes, o Espírito Santo agora passa a atuar de dentro para fora. Então, o outro Consolador chegou. E esse evento foi marcado pelo Pentecostes, na festa do Pentecostes. Pastor Tati? Okay. Pastor, quantas línguas, quando os discípulos se reuniram, a Bíblia diz no livro do Ato que veio um vento onde eles estavam reunidos. Eu até acho que separei esse texto aqui, ele também aparece aqui, deixa eu ver. Aqui está. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Pois não, pode continuar. Quantas línguas que eles falavam? Pelo livro de Atos, capítulo 2, pelo menos 14. Porque a Bíblia diz que no dia de Pentecostes, quando os discípulos receberam o Espírito Santo, estavam reunidos ali partos, medos, elamitas, naturais da Capadócia, Ásia, Ponto, Frígia, Panfilha. Se você contar, me parece que são 14. Então eles falaram pelo menos 14 línguas. E por que nas nossas igrejas, hoje em dia, nós não acreditamos na língua dos anjos? Que língua os discípulos falaram em Atos 2? A língua de anjos ou a língua das 14 nações? Das 14 nações. Nós acreditamos nisso. E como nós definimos isso? Quando se cumprir os requisitos da Bíblia.
Atos 2 é o modelo para nós. Então, eu acredito no dom de línguas. É um dom do Espírito Santo. Glossolalia, né? É um dom do Espírito. Mas o que é o dom do Espírito? E aqui é importante a gente fazer um parêntese e explicar que nem tudo que a gente vê por aí é dom de línguas do Espírito. Então, o que é dom de línguas de acordo com a palavra de Deus? Vamos para Atos 2, tentar entender isso? Primeiro, havia em Jerusalém 14 nações que não falavam grego e o aramaico, falado pelos discípulos. Só havia uma possibilidade do evangelho ser pregado para aquelas multidões, que Deus desse competência aos discípulos para que ele falasse na língua deles. Tanto é que quando eles começaram a pregar, eu vou citar Atos 2 literalmente, as multidões disseram assim: não são estes aí galileus os que estão falando? Como, pois, os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Então, primeiro ponto, o verdadeiro dom de línguas, ele só acontece quando houver necessidade. Vou dar um exemplo. Estamos aqui com 10 amigos angolanos. Angola se fala o português. Vocês estão me entendendo bem o meu português? Ele não é tão bom, mas dá para entender? Sim. Dá para entender? Sim. Eu preciso aqui falar agora em umbundo com vocês? Não. Eu preciso falar russo com vocês? Aliás, que sentido haveria de eu começar a falar russo para vocês? Nenhum. Então, primeiro critério, tem que haver necessidade. Deus vai me dar aqui o dom de falar em línguas, porque Ele me daria se todos estão entendendo o que eu estou falando? Então tem que haver necessidade. Segundo ponto, quando Deus dá o dom de línguas, Ele vai dar a capacidade de uma pessoa falar uma língua materna, porque esse é o adjetivo que aparece em Atos 2. Então, qual é a língua materna de Angola? É o português? Não. Você tem vários dialetos aqui, mas tem uma língua falada no país inteiro? Português. Certo. O Brasil é o português também. Se você vai para a Inglaterra, é o inglês. A França é o francês. Isso é língua materna. Quer dizer que quando o Espírito Santo capacitar o crente a falar uma língua, você nunca tem na Bíblia a palavra estranha. Você percebeu que nós vemos aqui em Atos 2 a expressão outras línguas? Não é língua estranha. É outra língua, é uma língua falada. Então, critérios. Tem que haver necessidade, a língua tem que ser materna e uma terceira condição apresentada por Paulo em 1 Coríntios capítulo 12. Quando o Espírito Santo dá os dons, e dom de línguas é um dom espiritual, ele tem a função de edificar e instruir a igreja. Todo dom espiritual tem que edificar e tem que instruir. Agora eu pergunto, se você começar a falar alguma coisa para mim, num dialeto de vocês, que seja umbundo ou qualquer outro, eu vou entender alguma coisa? Não. E se eu não posso entender, eu vou ser instruído? Não. Então, o verdadeiro dom de línguas é a capacidade sobrenatural que Deus dá a alguém para falar uma língua materna que ele não conhece quando há necessidade para instruir e edificar alguém ou a igreja. Saiu desses parâmetros, saímos da Bíblia. Saiu desses parâmetros, deixamos de ser bíblico. Nós iremos para um breve intervalo e vamos voltar nesse tema. Temos aqui uma pergunta, Filomena, Mário, aqui temos sim. Não sai daí, a gente volta daqui a pouquinho ainda falando sobre o Espírito Santo. Daqui a pouco a gente volta.